Pronto. Começou, né? Então, Bom, só para tá, todo mundo gente. saber, tá, pessoal? A gente está gravando aí a reunião. Tá. Vamos lá, gente. Então, bom dia a todos. Agradecer primeiro a Soteli aí da oportunidade de contar minha trajetória, 37 anos de trabalho. Muito feliz em compartilhar aqui com vocês. Eu sou a Mônica Orsolini, eu tenho 2 filhos, 2 netas, e estava contando para a Lilian que semana passada peguei Covid, então vocês vão ver uma tosse aí no meio do caminho, mas foi um Covid leve, essa gripona aí que estão dizendo que agora o Covid né? E então, de vez em quando vai ter uma tosse aí, mas estou bem, sabe? Hoje é o último dia de resguardo aqui para não contaminar as pessoas, mas já estou trabalhando normal essa semana, passou. Vamos para a próxima. Eu fiz praticamente esse slide, né, nosso bate-papo hoje, só para ter um roteiro, para eu não me perder nesses 37 anos, e assim, uma coisa que seja uma coisa bem tranquila, bem leve, para a gente bater papo, para vocês perguntarem, para a gente interagir, fiquem super à vontade. Eu tenho um segundo monitor aqui, que eu vou dar uma olhada de vez em quando, mas estou aqui com vocês. Então, vamos lá. Eu nasci, vamos lá, o ponteiro está aí, né? Eu nasci em 1964, último ano de Baby Boomer. Não sei se vocês já ouviram falar da geração Baby Boomer, que é a geração mesmo do pós-guerra, né? E aquela geração assim muito dedicada ao trabalho, à família, avessa a mudanças, né? Aquela coisa assim daqueles profissionais que trabalhavam anos na mesma empresa, seguiam carreira, a empresa era parte da família, né? Ele tinha no sobrenome dele o nome da empresa. Então, eu sou dessa geração aí. E eu gosto de destacar aí, assim, no interior, então, sabe, aquela história da infância vivendo esfolada, machucada, cheia de brincar na rua. Então, uma infância bem legal, bem gostosa, que me ensinou muita coisa. E aí, eu gosto de destacar sempre, eu coloco muito isso, eu entrei, comecei a fazer aula de piano. Vocês estão vendo o piano, esse cenário aqui é verdadeiro. Eu tenho um piano digital aqui, tenho um piano na sala, mas o piano foi para mim um grande aprendizado. Por quê? Porque eu, com 8 anos, estava lá, tendo que estudar todo dia, tendo que ter uma postura, tendo que ter disciplina, fazer apresentação em público. Então, a gente apresentava para os pais, né? Aquela coisa, mas mesmo assim, uma criança de 8 anos tinha que decorar a música, sentar lá no palco e apresentar para os pais. Isso, gente, eu trouxe o resto da minha vida. Lá na frente, fazer apresentação em público, participar de uma conferência, de uma palestra, no auditório, assim, tranquilo. Então, assim, eu gosto muito de destacar essa questão do piano na minha vida, da música, né, dessa disciplina e desse comprometimento, né, que a música, no meu caso, o piano, trouxe. Aí, quando eu fiz 14 anos, eu morava numa cidade pequena, né, como eu falei para vocês, e a escola lá era muito boa, o ensino público naquele tempo ainda era muito bom, só que o colegial, que é o atual ensino médio, estava já naquela fase de decadência. E aí tinha uma grande decisão a ser tomada. Eu vou fazer esse colegial, que mal tem aula, né, que vive professor faltando, etc., ou eu quero fazer um colegial legal, porque eu quero ser alguém na vida. E, óbvio, eu me conhecendo, hoje eu falo, lógico, que eu escolhi ir para uma cidade vizinha, acordava às 5 horas da manhã, pegava o ônibus cedinho, voltava 2 horas da tarde para fazer um colegial que me desse uma base para eu poder conseguir uma carreira na vida, seguir uma carreira legal e tudo mais, passar numa boa faculdade, etc. E aí, então, essa para mim também foi uma grande decisão, que 14 anos eu assumi essa responsabilidade, falei para meus pais, deixa comigo que eu vou dar conta, e eu vou estudar, e vou fazer, e vou passar. E aí, chegou para escolher a faculdade,
que a gente vai fazer? Não tinha como é hoje, né? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, não tinha computador. Então, assim, a gente tinha aqueles testes vocacionais mais ou menos bem básicos, e o que eu vou fazer? Aí um tio meu, ele assinava uma revistinha que chama Seleções, aí quem é muito antigo, da minha idade, assim, conhece essa revistinha, uma revistinha, ele destacou a última página e me deu, falou, Mônica, analista de sistemas, a profissão do futuro, era esse o título, mais ou menos o título da matéria. E eu falei, nossa, analista de sistemas, eu acho que é por aí mesmo, computador, tecnologia, né? Eu acho que eu vou para essa linha. E prestei vestibular na PUC, na Unicamp, a Unicamp eu não passei na segunda fase, passei na PUC e já falei, olha só, essa minha profissão, tecnologia, não dá para viver aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil você fica muito limitada. Eu vou terminar essa faculdade e vou morar no mínimo nos Estados Unidos, vou tentar estudar mais, me aperfeiçoar e tudo mais. Então, ficou aí gravado um sonho de morar fora, de vivenciar uma cultura, de uma tecnologia. Guardem esse sonho, guardem esse sonho aí. E aí, na faculdade, o que eu já pensei? Falei, gente, eu tenho que correr atrás, porque tem pouco acesso à informação. Você imagina, antigamente, gente, não tinha nada. A gente ouvia o que o professor falava, ia na biblioteca, eu prestava livro. Então, eu comecei já no primeiro semestre, em julho, nas minhas primeiras férias, eu consegui uma vaga de estágio não remunerado na empresa de um amigo do meu pai, que era em São Paulo. Então, eu fui ficar na casa de uma prima, essa empresa razoavelmente, até tinha um porte razoável, e aí falei, vou sentar lá com eles e quero ouvir o que eles falam, o que uma equipe de TI faz, que na verdade nem falava TI, a gente falava informática, né? Uma equipe de informática faz, etc. E fiz esse estágio de um mês em São Paulo, sem entender, debulho, assim, fui entendendo as coisas, né? Eu vindo, acostumando com o linguajar deles, participando de algumas reuniões, e aí fiz isso por 2 vezes. Em janeiro do ano seguinte, também fiz isso. Então, eu falo, vamos lá, eu tenho que entrar nessa carreira, eu tenho que entender isso, então eu vou à luta, não vou ficar esperando aqui para só o conhecimento que os professores estão passando. Um outro ponto aí, que eu considero interessante, naquela ânsia por saber, eu assinei um jornal que na época chamava Data News, era um jornal mesmo, né? Pequeno, tinha umas 20 páginas, e eu assinei esse jornal, e o que eu fazia, gente? Era um jornal só de informática, eu lia o jornal do começo até o fim, lia tudo aquilo, às vezes marcava, destacava algum ponto e tudo, porque eu falava assim, algum momento isso aqui vai fazer sentido. E eu lia aquele jornal e de repente, no estágio que eu fiz lá naquela empresa, eu ouvi alguém falar, puxa, já ouvi falar esse termo, já ouvi falar sobre isso. Às vezes o professor colocava uma matéria, alguma coisa, eu falava, já ouvi falar sobre isso. E eu fui dando match na minha cabeça das coisas e fui me enfronhando nisso tudo, tá? Bom, aí na faculdade já eu casei e tive filho. Então foram assim tempos muito difíceis, né? Então vocês imaginam, estudante, casar, ter filho, e aí eu falei, bom, eu preciso ajudar em casa, né? Só meu marido trabalhava, eu preciso ajudar em casa. Fui ser monitora. Então, eu falei, me inscrevi lá para ser monitora da disciplina que eu já tinha cursado no ano anterior, e assim eu ganhava uma parte da bolsa para ajudar, pelo menos a mensalidade, né? Eu estava na PUC é particular, né? A mensalidade só pagava uma parte. E aí vai lá, vamos ralando, continua ralando, filho, marido, casa, escola, aquela coisa. Imagina, né? Tempos bem complicados. Aí, gente, chegou o terceiro ano que eu tinha que fazer estágio. Todo mundo buscando estágio, todo mundo indo atrás. Falei, vamos lá, tem que ir atrás também, não posso ficar parada, preciso fazer estágio. E eu tive a sorte de passar em primeiro lugar numa multinacional
maravilhosa na época, inclusive é até hoje, eu não vou nem citar o nome, mas uma multinacional que era assim, a menina dos olhos para quem trabalhava com informática, né? Lá era uma carreira esplendorosa e falei, nossa, fui excelente no teste, e quem me ligou para falar que eu tinha passado em primeiro lugar foi o diretor de RH. O diretor de RH falou, Mônica, nós vamos abrir o ano de 1985 com você, você é a primeira estagiária que nós estamos contratando para o ano que vem. Então, vem fazer a papelada, etc, etc. Ótimo, vocês imaginam isso, a minha emoção, né, e de conseguir uma vaga numa empresa tão cobiçada. E aí, o ano virou o ano, fomos lá, assim, para começar o primeiro dia, né, chamou todo mundo, algumas colegas minhas, meus colegas passaram também, sobrou eu na sala, e daí falaram, Mônica, sua vaga foi cancelada. Resumo da ópera, né? Entre muitas lágrimas e tragédias e tudo, eu considero isso o primeiro preconceito, por fato de eu ser mulher, mãe, esposa, foi o primeiro preconceito que eu senti assim na pele, né, dessa empresa, por isso que eu não falo o nome, porque para mim foi preconceito. Quando eu levei toda a documentação, que eles viram que eu tinha marido, filho, eventualmente ter plano de saúde para a família, enfim, né? Foi a primeira coisa mesmo que foi o primeiro preconceito mesmo, foi um baque. Então, vocês imaginam, eu precisando trabalhar, precisando de dinheiro, passei em primeiro lugar, e daí recebo essa notícia, volto para casa, vamos lá, né, o que vai fazer? Não posso parar. E aí, corre atrás, vocês imaginam o último ano de faculdade, para pegar alunos, abrirem vagas de estágio, já tipo março, abril, já é difícil, mas consegui meu estágio no CEP, nos 45 minutos do segundo tempo, era um estágio de 6 meses só, começava em julho, e arregacei as mangas, eu e mais uma colega minha, fomos lá trabalhar, e foi aonde eu aprendi o COBOL. Guardem essa palavra, porque essa palavra também abriu muito. Eu não sei se vocês conhecem COBOL, né? Mas, bom, detalhe. Lá, estou vendo assim, ó, tem gente aqui que conhece. Muito bom, olha que alegria. Assim não me sinto tão velha, mas, ó, não, vamos lá. Metade das linhas, abrindo um parênteses, metade das linhas de código das instituições financeiras ainda são COBOL. Time que está ganhando não se mexe, rodando nos mainframes lá no back-office das instituições financeiras, certo? COBOL, eu pedi, olha lá, eu falei com o chat GPT faz uns 15 dias, falei, faz um programa em COBOL de controle de estoque. Ele fez. Eu falei, nossa, esse chat GPT é top mesmo, hein? Fez bonitinho, estruturado, do jeito lá do COBOL mesmo. Então, fecha parênteses, volta ao COBOL. Então, eu aprendi o COBOL, e aí eu fui efetivada, gente. Só que era um órgão do governo, o CEPRO, meu estágio, meu primeiro emprego. Então, o que aconteceu? Não tinha vaga de informática, né? As vagas eram aquelas vagas que o governo disponibilizava. Enfim, Mônica, tem uma vaga aqui que chama supervisor de equipe, você topa? Topo, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. E aí eu ganhava 1/3 do que os meus colegas ganhavam, né? Porque, assim, essa vaga, inclusive, o salário era menor, e era aquela questão, o salário do emprego ia para babá, e zerava, pronto, acabou, dava para pagar babá, e vamos nós, tempos difíceis, vamos continuar. Um detalhe, gente, uma questão importante, assim, importante não, uma questão até triste de falar, mas na admissão aí do trabalho no CEPRO, eu tive que fazer teste de gravidez, tá? Tinha que ter certeza que não estava grávida. As mulheres faziam, e era normal. Ninguém se preocupava. A gente chegou lá em São Paulo para fazer o exame de saúde admissional, e ela falava de boa. Esse aqui é o teste de gravidez. Tá? Então, assim, tudo normal. E, bom, daí eu fui efetivada, etc.
E aí, em 1987, por conta do COBOL, o que, que eu fiz, né, nesse intervalo? Gente, eu preciso ter uma função de informática mesmo, de tecnologia, supervisora de equipe. Fui lá no centro da cidade, pedi para fazer meu currículo, naqueles escritórios que tinha máquina de escrever, faz meu currículo num formato, aí tinha os escritórios que você pagava e eles elaboravam seu currículo. Fiz cópia xerox dele, umas 50 cópias, e saí batendo em todas as... Tudo que era empresa, a gente deixava assim na portaria, né, da empresa. Ou a vaga aparecia no jornal, ou você deixava na portaria das empresas. Eu fazia as duas coisas. Eu estava, assim, procurando uma vaga de trabalho. E foi aí que eu fui chamada aqui, ó, na PHT, eu acho que não sei se vocês estão vendo aí a ponteira, mas a PHT em 1987, eu fui chamada por conta do COBOL. Olha que top, gente. Então, assim, aprendi COBOL lá no CEPRO, fiquei 1 ano e meio lá, e isso me abriu portas para eu entrar. Uma das portas foi a questão de eu trabalhar numa empresa muito boa, que era a PHT Sistemas Eletrônicos, né? E então, até a gente trabalhava com mini computador e tudo, e a gente estava desenvolvendo um ERP interno, desenvolvido em in-house. Então, eu participei do desenvolvimento desse ERP. Não tinha, imagina, gente, 1987, não tinha SAP, não tinha Oracle, do jeito que a gente conhece, não tinha, né? Então, desenvolvia. E aí, logo depois, eu tive meu segundo filho, né, em 1988, e aí, assim, como que eu falava? Eu deixava o meu coração em casa e levava meu corpo no trabalho. Porque vocês imaginem deixar 2 filhos pequenos, né, sem celular, né, não tinha comunicação, não tinha como comunicar, você deixava lá com a babá, e eu ia com o corpo, quer dizer, meu coração ficava e eu ia com o corpo. E detalhe, gente, a gente não tinha linha externa. Os ramais eram só ramais internos, para ligações internas. Só o diretor e o meu chefe tinham linhas externas. Então, o que, que a gente fazia? Eles desciam para tomar café, a gente fazia fila no telefone para poder ligar para casa para saber como que as coisas estavam. E era isso assim, e assim a gente ia administrando o dia, né? Sem assim, torcendo para tudo dar certo, né? E em 1994, a empresa fez downsizing, era muito moda, a PHT é do grupo Promon, a Promon sempre foi muito avançada, muito inovadora, e aí veio com essa questão do downsizing, que começou primeiro com segurança, manutenção, limpeza, e aí se estendeu para áreas que não eram core. Olha, vocês imaginam que uma empresa de telecomunicações, de engenharia, considerava a tecnologia, no caso a informática, não core. Então, era back-office mesmo, era pesado, era overhead, né? Era despesa, mas tinha que ter, tipo assim, o mal necessário, né? E aí, a gente foi terceirizado. E nessa, eu falei, gente, não posso depender só de um trabalho que pode ter projeto e pode não ter. Então, onde eu fui parar? Dar aula de COBOL na Unisal. A Unisal abriu uma vaga, precisava de alguém que soubesse COBOL, e aí eu fui dar aula na Unisal. E lá, eu falei, gente, eu estou dando aula, então eu preciso fazer um mestrado, eu preciso embasar teoricamente, e as universidades já estavam buscando assim, como requisito para ser professor, no mínimo um mestrado. E eu entrei no mestrado na PUC Campinas. Tudo isso aí é mais ou menos 95, 96. Em 1900 daí o que aconteceu? Outra coisa também, falei, eu vou tentar voltar a ser CLT na Promon. Eu continuo trabalhando como terceira lá para eles. O sistema que eu fazia era um sistema que praticamente eu que conhecia, então eu tive essa condição de continuar tendo uma recorrência aí de projetos dentro da empresa, mesmo terceira.
E aí eu desenvolvi um super trabalho, quer dizer, eu fiz o máximo, e eles me chamaram para criar, daí eu voltei, na verdade, por outra porta, eles me chamaram para criar os Help Desk, que hoje se fala Service Desk, mas eles tinham chamado uma consultoria externa para ver o custo total de propriedade, o TCO, que estava muito alto o custo de TI. E aí, uma das sugestões que essa consultoria deu foi montar um Service Desk, um Help Desk. E eles me viram como uma pessoa para montar esse Service Desk. Gente, voltei pela porta da frente, criei o Service Desk, e, além de tudo, olha só como que as coisas vão fluindo positivamente, as coisas vão dando certo. Eu consegui desenvolver, fazer da minha dissertação de mestrado a plataforma para o Service Desk. A empresa tinha comprado uma plataforma, tinha que desenvolver usando inteligência artificial. Olha lá, Mônica, como que era inteligência artificial em 1999? Existia. E aí a gente criou, a plataforma tinha um engine de inteligência artificial, e a gente criou base de conhecimento para Service Desk, usando técnica de CBR. Olha, gente, muito interessante. A empresa me apoiou, me deu uma estagiária para implementar na plataforma. Então, eu falo assim com muito orgulho que a minha dissertação de mestrado não ficou na prateleira da biblioteca, ela foi utilizada e muito pela empresa. Ficou anos ainda no ar a plataforma que eu tinha desenvolvido para a minha dissertação de mestrado. E aí, essa questão, esse sucesso do Service Desk me abriu assim N oportunidades. Eu fui citada em livro, o meu case, minha dissertação foi citada em livro. Eu era convidada para ir participar de palestra, de congresso, de evento, para contar o case, né? A Promon passou a ser benchmarking de Service Desk aqui no Brasil. Foi assim um sucesso, foi um sucesso. E, além de tudo, os clientes internos, eles tinham, a gente tinha o indicador de 80% entre ótimo e bom de satisfação do cliente interno com a utilização do Help Desk. Gente, foi um sucesso, foi um sucesso. E aí, em 2001, me convidaram para ser gerente. Estavam observando lá a minha atuação e falaram: Mônica, você não quer assumir a área aqui de Campinas, a área de TI de Campinas? E detalhe, tinha um par, como eu, homem, que não foi escolhido. Então, vocês imaginem, assim, perdeu a amizade, né? No dia seguinte, eu não olhava mais na minha cara. Então, eu fui escolhida e ele, como homem, não foi escolhido. E eu me tornei gerente, trabalhei, fiz um saneamento, sabe? Tinha muita coisa, pelo fato de ser uma filial, vamos dizer assim, tinha questões financeiras, questões de orçamento. Eu fiz uma geral, assim, e um ano depois eu fui convidada para atuar na matriz. E aí falo, gente do céu, eu já era divorciada, 2 filhos, eu vou para São Paulo. Onde fica mesmo aquela história, né? Mas eu tenho que ir, porque o que eu vou fazer? Não tem jeito, eu tenho que ir, eu vou. E aí fui para São Paulo. Vocês imaginam o que estava por trás disso daí, na verdade, né? Eles já estavam me observando há um bom tempo, eu fui saber isso 3 meses depois que eu estava em São Paulo, viajando todo dia ainda. Eu fiquei sabendo 3 meses depois que o projeto deles para mim era assumir o lugar do meu gestor. Então, o meu gestor foi mandado embora de São Paulo, o diretor, e eu assumi o lugar dele. Então, vocês imaginem outra vez, olha lá, tá lá a Mônica, aquela que veio de Campinas, que não sabia nem direito onde era São Paulo, aquela coisa toda. Vamos lá. O gestor foi dispensado e eu assumi o lugar dele. Então, eu assumi uma equipe de mais ou menos umas 150 pessoas, 140 homens e 10 mulheres, mais ou menos, né?
alguns ficaram pelo caminho, alguns não me aceitaram. Então, eu vou dizer para vocês que umas 6 pessoas pediram, 6 homens pediram a demissão, e aí vamos tocar a vida, né? O que vai fazer? Não dá para agradar todo mundo. E aí a gente começou com projetos pesados, desafiadores, o outsourcing de TI, que também, pensem, 2003, mais ou menos, não era ainda o outsourcing de TI, essa questão de você mandar para uma empresa, como se fosse hoje levar para um data center, para a nuvem. Então, isso não era ainda uma prática, né, as empresas brasileiras, mas, como eu falei, sempre a Promon sempre foi uma inovadora. Eu conduzi esse projeto com sucesso, migramos tudo para a EDS na época, e depois implantamos o SAP. Depois eu participei do split da Promon Logicalis, que a Logicalis é uma empresa inglesa, comprou a parte de telecom do grupo Promon, comprou uma parte só, né? Ela não foi a acionista majoritária na época. E aí a gente teve que fazer o split. Então, a gente separou SAP, separou a infraestrutura, e eu conduzi esse projeto também. Então, gente, olha, assim, só projeto top, só experiências marcantes, né? Não só na parte de infraestrutura, de TI e tudo, mas na parte também humana, de relacionamento, de lidar com equipes de alta performance, equipes com a maioria de homens, etc. Então, assim, baita de uma experiência. E aí, eu tinha muita visibilidade. Então, por exemplo, eu respondia para um diretor, para o CIO, na verdade, eu respondia para o CIO, mas, assim, o board chamava ou ele ou eu, nós dois juntos, sabe? Eu circulava, assim, muito bem, meu trabalho foi muito reconhecido, só tenho a agradecer. E aí, em 2012, depois de 10 anos com o mesmo CIO trabalhando e tudo, eu, por opção, pedi transferência para a Promon Logicalis, que era essa empresa que tinha agora um parceiro internacional e tudo mais, e assumi a área de serviços para trabalhar com equipe também de alta performance, maioria homens, e são aqueles especialistas mesmo. No caso lá, eram especialistas da Cisco, né? Cisco e outras tecnologias, mas mais fortemente a Cisco. Então, eu tinha desde lá do técnico de informática até o CCIE da Cisco, e a gente trabalhava 24/7, atendendo os chamados dos clientes da Logicalis. E esses clientes, quem eram? Grandes bancos, concessionárias de energia, de aeroportos, etc. Então, a gente entrava, às vezes acontecia, por exemplo, essa época de chuva aqui sempre me lembra aquela situação, concessionária de energia em época de chuva é terrível, né? Porque cai árvore e tudo, sobrecarrega o sistema. Então, a gente tinha plantão para cliente, trabalhava assim, às vezes 3 horas da manhã, eu dormia com o computador do lado para poder entrar e mediar e conseguir resolver problemas aí do cliente. E assim, segui até que saí da Promon e me tornei diretora de TI numa empresa que eu consegui fazer a transformação digital, uma empresa que estava em condições bastante precárias de tecnologia, e implantamos, inclusive, a LMS, que é aquela plataforma de aprendizado, né, de gerenciamento de aprendizado, que até na pandemia me deram feedback positivo, que se eu não tivesse implantado lá em 2016, na pandemia, eles não iam sobreviver, porque deu para continuar dando as aulas, fazer toda a interação com os colaboradores à distância. E aí, gente, o que acontece? Vocês vão falar, Mônica, e agora? O que você faz? Agora, eu sou mentora de carreira profissional. E como que isso aconteceu? Vou dizer para vocês que foi meio que naturalmente. A Promon tinha um programa de mentoria organizacional, uma mentoria interna que os próprios colegas eram mentores dos outros colegas. E eu era uma dessas mentoras. E sempre me dei muito bem com isso, sempre gostei muito disso. Quando eu saí da Promon, as pessoas continuaram me procurando. E aí eu falei, gente, vou. Então eu saía, almoçava com um, tomava café com outro, até que um dia uma pessoa falou, Mônica, eu quero fazer uma transição de carreira
e eu quero que formalmente você me ajude nesse processo. Foi aí que me deu um estalo, eu falei, eu acho que eu gosto disso. E montei um programa de mentoria, tirei uma certificação, que vocês podem ver aqui pelo meu histórico aí, eu nunca faço nada sem estudar, sem ter um amparo, vocês podem ver que sempre eu fui atrás de ter um conhecimento teórico, e então me certifiquei, e hoje eu sou mentora de carreira profissional. Então, eu trago essa minha experiência aí de 37 anos de trabalho para os meus mentorados. Então, foi assim que foi a transição de carreira, trabalho ainda, estou na ativa, e não vamos esquecer da palavrinha sonho, que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei do sonho de um dia vivenciar a cultura, que eu queria fazer logo depois da faculdade, que não deu certo? Agora, gente, 40 anos depois, eu estou indo mês que vem para ficar 5 meses em Londres para realizar o meu sonho. Eu fico até emocionada de falar. O meu sonho lá, estou emocionada mesmo. De 18 anos, vou ficar 5 meses em Londres, vou aproveitar a possibilidade que dá para se trabalhar remotamente, certo? Como mentora, eu continuo trabalhando remotamente, e vou vivenciar a cultura de um país que tanto eu queria. Então, a mensagem, assim, sem ser poliana da vida aqui, gente, dá para cumprir, para ter os sonhos, dá para atingir suas metas. 40 anos depois, estou eu aqui, com 58 anos de idade, indo para Londres, ficar 5 meses lá. E é isso, gente. Essa é a minha trajetória, essa é a minha vida. E aí até trouxe aqui para vocês, falei que era um slide só, mas acho que tem mais uns dois. Qual que é a mensagem que eu passo para vocês? O que é esse piano aí, Mônica? Vai falar de tocar piano. Vou falar assim, só que uma analogia com nossa carreira profissional. A gente, às vezes, e eu acredito que muitas vezes, tem que carregar esse piano. A gente carrega piano uma boa parte da nossa vida profissional. E, às vezes, até mais do que a gente gostaria de carregar. Só que chega uma hora que a gente pode tocar esse piano. A minha mensagem é: crie, estruture a sua carreira, pense estrategicamente. Carregar piano é necessário para você até dar valor para depois quem vem carregando o piano. Mas trace seus objetivos para que chegue uma hora que você finalmente possa tocar esse piano. Então, essa é a minha mensagem, assim, vamos dizer, principal aqui nesse contexto. Vou deixar para vocês 2 dicas de livro. Uma, Descubra Seus Pontos Fortes, que é essa metodologia que eu aplico na minha mentoria. Eu acho que é muito interessante na busca do autoconhecimento. E a parte de gestão do tempo, que é um livrinho assim barato, é de Harvard, ele dá dicas de gestão do tempo, que eu aposto que aqui, pelo menos boa parte, fala, Mônica, que confusão, ia me falar. Como que eu faço gestão do tempo? Quando eu vejo passou o dia, quando eu vejo passou a semana, quando eu vejo passou o mês, o ano, e o que eu fiz. Então, são dicas rápidas, que esse livrinho é bem legal de ler. E aqui nos pontos fortes, vocês vai ter o acesso a um assessment que vai mostrar os top 5, os 5 pontos fortes de vocês. Uma teoria muito bem embasada, de 1950, tem mais de 70 anos essa metodologia, certo? E aí, a minha frase, que eu gosto sempre de falar: trace seus objetivos, traga responsabilidade para si e estude sempre. Então, isso praticamente norteou a minha vida, e praticamente não, toda a minha vida profissional foi em cima disso aqui. Então, é a minha sugestão aí para vocês. E aí, enquanto aqui tem meus contatos, meu LinkedIn, Instagram, meu site, convido vocês a fazer parte lá da minha rede. E eu queria, Lilian, um minutinho aqui, terminar eu gosto muito de falar com música, sabe? Então, eu tenho uma música que eu acho que ilustra bastante a nossa vida profissional. E aí, eu vou falar aqui rapidamente a música para vocês. É a música
Amor para Recomeçar, ela é do Frejá, do Maurício de Barros e do Mauro Santa Cecília. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não por o ano inteiro. E descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Eu desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Para recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que tenha até inimigos, para nunca deixar de duvidar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Para recomeçar. E é isso, gente. Uau, tô arrepiada aqui, hein? Que bom. Foi muito legal, Mônica. Obrigada, Que obrigada. emocionante aí ouvir essa história, saber dos desafios que você enfrentou na sua carreira, na sua vida, enfim. Saber que tem gente aqui que pode se identificar, que também já passou muitos desafios. Saber que tem gente aqui começando a carreira e pode perceber aí quantos desafios ainda vai encontrar até chegar lá, né? E isso traz motivação para a gente continuar, não desistir, e entender que a gente precisa ser forte, né? Sim, não, desistir jamais, é o que eu falo, desistir jamais. Vamos em frente, vamos em frente. Não, foi muito legal, obrigada por compartilhar com a gente. E aí, pessoal, quero ver se vocês querem perguntar alguma coisa, se alguém tem aí alguma coisa para compartilhar, enfim, a gente deixa aberto aí. Identificou com alguma coisa, né, Lilian? Que às vezes já. Pessoal, só foi mandando as reações aí, né? Eu fiz, agradeço. Olha lá, tem a Ariane, acho que quer perguntar. Ela levantou a mão. Levantou. Às vezes o pessoal levanta a mão. Sem querer, gente. Vai colocar a reação ali, levanta a mãozinha. Que Tá. Sim. Então, é isso, gente. Acho que é isso. Mônica, você tem alguma coisa aí para finalizar? Pode se. É um agradecimento, saber para que vocês, assim, a minha mensagem foi passada, né? Que vocês consigam ver que é possível chegar e tocar esse piano, né? Que eu gosto muito dessa analogia do piano. Então, lutem, vamos, não desistam, desistir jamais, e que a gente consegue chegar lá. Não é fácil, mas a gente chega. Isso aí. Tá joia, gente. Obrigada, gente. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Obrigada, pessoal, Beijo. por ter participado aí com a gente. Boa sexta para todo mundo. Obrigada, Trabalho, gente. bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, muito. Tchau. Tchau.